Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. O tema dessa noite, ele está dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. É todo um capítulo dedicado principalmente a esse apego materialista que a gente tem. A passagem evangélica, que está tanto em Lucas quanto em Marcos, é a parábola da passagem do jovem rico, né? É aquela de um jovem que acompanhava as pregações de Jesus, e aí ele chega próximo a Jesus e o interpela, perguntando como é que ele conseguiria adquirir a vida futura. E aí Jesus fala com ele, é só seguir os mandamentos, né? E aí Jesus discorre lá os 10 mandamentos para ele, ele fala, pô, mas isso eu já faço. Aí Jesus fala para ele, então vende tudo e me segue. E como ele era de muita posse, ele declinou, né, do convite de Jesus e acabou seguindo o seu caminho, né, o jovem. Então essa passagem que indica o apego ao materialismo que a gente tem, né, trouxemos aí por várias encarnações, é a base evangélica desse capítulo. Nós tivemos depois alguns exemplos, nessa época mesmo de Jesus, esse desapego aos bens materiais foi exemplificado por Zaqueu, né, que era um cobrador de impostos, era chefe dos cobradores de impostos e, ao ter esse contato com Jesus, ele se converteu, né. Numa das obras de Dona Ivone do Amaral Pereira, ela inclusive fala que ele se transformou, mudou o nome de Zaqueu para Matias e se tornou depois o 13º apóstolo, né? Quando do desencarne de Judas, ele virou o 13º apóstolo. E mais para frente tivemos o desprendimento de Francisco de Assis, né? De uma família. Zaqueu. Ele é conhecido como Matias, ele trocou o nome, era muito comum na época dos judeus, né, trocar o nome. Aí ele virou, isso está numa obra do Dona, eu não vou lembrar agora qual é a obra, mas da Dona Ivone do Amaral Pereira. Aí ela fala que ele se tornou o 13º apóstolo, né? O Matias. E depois Francisco de Assis, também era um filho de um comerciante abastado na Itália, na região da Úmbria, ele abre mão de toda a sua fortuna e segue a sua vida, como a gente conheceu a história dele. E o nosso tema é desigualdade das riquezas, que está no Evangelho, segundo o Espiritismo, né? O item 8. Mas esse tema também, ele está muito bem explicado no Livro dos Espíritos. E a gente vai trabalhar os dois, né? Tanto o Evangelho quanto o Livro dos Espíritos. Está lá na parte 3ª, Leis Morais, capítulo 9, coincidência, o item 8. E lá você tem várias leis, né? E a gente vai trabalhar nas leis de igualdade. Que tem os subitens: igualdade natural, desigualdade das aptidões, desigualdade social, desigualdade das riquezas, as provas da riqueza e da matéria. Então a gente vai falar sobre tudo isso aqui no Livro dos Espíritos e também no item do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente começa em igualdade natural, porque na pergunta 803, a pergunta feita aos Espíritos é assim: perante Deus, são iguais todos os homens? Lembrando que o nosso tema é desigualdade das riquezas, tá? Os Espíritos respondem, sim, todos tendem para o mesmo fim, ou seja, e Deus fez suas leis para todos. Todos nascem igualmente fracos. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural. Interessante que ele fala que aqui a gente, né, nós somos criados igualmente fracos, mas todos tendem para o mesmo fim, que é a evolução para sermos espíritos quase perfeitos, né? Que é perfeito só Deus. Então todos nós somos criados igualmente fracos, nenhuma superioridade natural. Aí a gente pode questionar assim, Chico Xavier, Irmã Dulce, Maria Teresa de Calcutá, Gandhi, Francisco de Assis. A gente vai perguntar, mas esses espíritos também foram criados igualmente fracos? Sim. Olha o que eles falam, Deus, nenhum homem concedeu superioridade natural. Então, todos nós fomos criados simples e ignorantes, inclusive nosso
patrono do Bezerra de Menezes, né, um espírito de escola, um espírito de luz, e inclusive Jesus. Né? É muito claro isso, a gente precisa ter muito isso para não achar que Deus escolhe os filhos. Não tem essa distinção, como nós não temos com os nossos filhos. Né? Se nós não os temos com os nossos filhos, Deus então conosco principalmente não o tem. Então somos todos criados iguais. E aí a gente precisa responder uma pergunta que tem ultrapassado desde que o mundo é mundo. Por que alguns têm tanto enquanto outros têm tão pouco? Essa pergunta vem há séculos, né? Essa pergunta vem há séculos. Deixa eu ir atualizando aqui. Deixa eu trouxe o computador porque esse nosso projetor, pode ser que de uma hora para outra ele entre de férias. Então essa pergunta, ela vem atravessando séculos, né? Porque a gente vê essa desigualdade desde que o mundo é mundo. Se a gente for pegar todas as histórias antigas, a gente vai vendo uns com tanto, outros com tão pouco. Lembrando que essa questão aqui, a gente está abordando a questão, por enquanto, material. Tá? Porque nem sempre esse que tem muito é mais feliz do desse que não tem tanto. Materialmente, sim. Espiritualmente, às vezes, não. Né? Na realidade, na sua grande maioria, não. Muitos que estão aqui com pouco têm uma espiritualidade maior e a gente vai entender um pouco mais na frente isso. Né? Mas a gente se pergunta sobre isso. Por quê? Por que isso? Se Deus não privilegiou nenhum de nós quando fomos criados. É uma pergunta que a gente tem que raciocinar e a gente precisa estudar para... Senão a gente fica achando que Deus é injusto. É aquele pai que olha para um filho e fala, eu vou dar um pouquinho, vou dar parte da minha fortuna para esse outro aqui eu vou dar o trabalho. E não é assim, né? Deus é soberanamente bom e justo. A gente aprende isso nas escolinhas de evangelização, né? E isso não é mentira. Então a gente vai começar a tentar entender, né? A gente precisa chegar ao final do estudo entendendo essa diferença, por que essa diferenciação, principalmente no campo material. Para a gente começar a entender, a gente precisa fazer uma recapitulação lá de trás, quase que no início do nosso planeta, onde começaram as origens, a origem das raças brancas. Esse item está nesse livro, ó, Caminho da Luz. Recomendo a leitura desse livro. Ele traz ali toda a estrutura, desde a formação da Terra em todos os povos. E ele fala das raças adâmicas, que é o sistema de Capela. A gente já ouviu falar várias vezes dos exilados da Capela, né, que são espíritos que não estavam com as suas energias no mesmo nível quando o sistema Capela passou pela transição planetária e eles foram degradados para o planeta Terra. E a gente não pode entender que esse degredo seja punição, muito pelo contrário. É uma nova oportunidade que a gente tem de reavaliar as nossas reencarnações. E eles reencarnaram na Terra. Vou ler aqui para a gente não fugir muito. Emmanuel fala assim, né? Aquelas almas aflitas e atormentadas reencarnaram. Atormentadas porque eles foram separados. Imagina nós tendo que ir para um outro planeta e deixando boa parte dos nossos amigos, dos nossos entes queridos. Isso aconteceu com eles, né? Com a maioria deles. Então eles reencarnaram nas regiões mais importantes, onde se haviam localizado as tribos e famílias primitivas, descendente dos primatas. Quando eles falam primatas aqui, são as famílias primitivas, tá, gente? Ou seja, a Terra, já tinha os espíritos que foram criados na Terra, e essa raça adâmica, né, os exilados da Capela, reencarnaram junto, nessas mesmas regiões aqui.
é que com essas entidades nasceram no orbe os ascendentes das raças brancas que a gente tem hoje. Esse é um grupo dos Árias. Dentro desse grupo dos Árias é interessante pesquisar a história dos Sumérios, tido como a primeira civilização organizada que o planeta teve, tá? Com todas as suas nuances que a gente vê hoje, organização, profissões, entre todas. Também foram a civilização do Egito, o povo de Israel e as castas da Índia. Então, esses irmãos de Capela formaram esses 4 grupos, né? O grupo dos Árias, a civilização do Egito, o povo de Israel e a casta da Índia. Aí aqui a gente começa já a entender um pouquinho, porque nós tínhamos as famílias primitivas, ainda muito primitivas, sem noção nenhuma de nada. Rogério, e essa colocação aí não está muito correta, descendente dos primatas. Não são descendentes dos primatas, eram os povos originários do planeta Terra. Sim. Povos primitivos. Eu estou repetindo o que está no livro, né? Mas eu expliquei que os primatas aqui não são as famílias primitivas, são os espíritos que foram criados no planeta Terra, né? Então, os exilados da Capela vieram para fazer essa miscigenação. Recentemente eu fiz um estudo, existe uma lacuna de DNA, porque aqui houve uma fusão, vou dizer assim, né? Uma fusão de DNAs, né? Dos que estavam na Terra, dos exilados da Capela, e a ciência não consegue ainda decifrar isso. E aí a gente começa a entender aqui que nós temos famílias primitivas com espíritos, né? Espíritos bem primitivos com espíritos que vão chegando com uma experiência muito larga, né? Já que vieram de um planeta já em final, né? Como nós estamos hoje no final da nossa transição planetária, a mesma coisa aconteceu com eles. E aí a gente vai entender um pouquinho essa diferenciação, né? Continuando lá nas leis morais, desigualdade das riquezas, que é o nosso tema. Na pergunta 811, será possível e já terá existido a igualdade absoluta das riquezas? Resposta dos espíritos, não. Nem é possível. A isso se opõe a diversidade das faculdades e dos caracteres. Deu para entender? Ou seja, aquela igualdade absoluta de riqueza ainda no nosso planeta Terra não aconteceu. Porque lá no início, essa vinda dos exilados de Capelas é em torno de 6.000, talvez 5.000, 6.000 antes de Cristo, né? Foi onde começaram as primeiras sociedades. E aí, essa diversidade de faculdades e caracteres. Lá no Evangelho diz assim, aliás, ponto matematicamente demonstrado que a riqueza repartida com igualdade a cada um daria uma parcela mínima e insuficiente, que supondo efetuada essa repartição, o equilíbrio em pouco tempo estaria desfeito, por diversidade dos caracteres e das aptidões. Aqui ele quer dizer o seguinte, se nós pegássemos toda a riqueza, vou botar aqui um gráfico que a gente puxou, hoje, nós temos em riqueza quase 500 trilhões de dólares. Se a gente dividir isso por 8,23 milhões de pessoas, vai dar 60.300 dólares, em torno de 300 e poucos mil reais. Lembrando que isso aqui seria, eu dou toda a minha riqueza, o Elon Musk dá toda a riqueza dele, o Zuckerberg e os caras mais ricos do mundo, todo mundo entrega tudo isso e vai dividir igualitariamente. Então eu vou receber 300, cada um vai receber em torno de 60 mil dólares, 350 mil, para vamos calcular assim. Só que a partir daí não existirão as indústrias, não existirão as casas, não existirão a agricultura, ok? Pesquisa também, né? Quem colocaria dinheiro para pesquisa? Exatamente, a gente vai chegar nisso aí. Não existiria nada, é como se a gente criasse um planeta e todo mundo recebesse 300 mil reais. Vamos voltar para a chegada dos exilados de Capela, da Capela. Os primitivos receberam 300 mil e aqueles espíritos exilados da Capela
também receberam 300 mil. Quem vocês acham que vão transformar os 300 mil em mais do que os primitivos? Os exilados da capela. Por diferença, como ele falou aqui, deixa eu voltar. Diversidade de caracteres e aptidões, muito mais preparados, já conheciam agricultura, indústria, já conheciam tudo, trazem isso, porque quando eles reencarnam, o perispírito que eles vêm, que eles trazem, traz registrado tudo aquilo que eles viveram, como nós. Né? A gente, quando desencarna, o nosso perispírito registra tudo. Então, essa diversidade de caracteres e aptidões vão fazer com que essa desigualdade, em pouco tempo, ela permanece. E aí você começa a ter as desigualdades de riqueza. Isso vem lá desde muito tempo. Muito tempo. Já vista que a resposta dos espíritos é que não, nunca houve essa paridade de riquezas. Por exemplo, os exilados da capela começaram a desenvolver agricultura, medicina, pesquisa, exatamente. A construção das pirâmides. Aí começa toda uma história de desenvolvimento. Eu vou voltar bem lá atrás, bem nessa parte simples, para a gente entender. Né? A gente pode pegar como exemplo, até no capítulo do Evangelho tem a parábola dos talentos. Teve um que recebeu e duplicou, o segundo recebeu e duplicou, e o terceiro, ele pegou aquilo e guardou. Vamos dizer que o primeiro ele tenha pegado e transformado em agricultura, o segundo transformou em indústria, e o terceiro que guardou só gastou. 300 mil vai gastar rápido. O que ele vai ter que fazer? Vai ter que começar a trabalhar para servir um daqueles que empreenderam. O sentido da parábola de Jesus é isso, é o desenvolvimento dos talentos. Não só no campo material, mas no campo espiritual. Então, essa diferença vai acontecer naturalmente. Isso está intrínseco em cada um de nós. Tem uns que têm um perfil de empreender, tem outros que não. Né? Ah, mas então a desigualdade das riquezas vai acontecer para sempre? Não, não vai. Mas, por enquanto, sim. Né? A gente precisa entender isso. E aí ele fala em desigualdade das aptidões. Interessante, né? Por isso que a gente estendeu para o Livro dos Espíritos, para poder a gente compreender melhor isso. Na 804, por que não outorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? Né? De novo, Deus é injusto, porque uns têm umas aptidões bacanas, os outros não têm. Deus criou iguais todos os espíritos. A diferença entre eles está na diversidade dos graus da experiência alcançada. Os exilados da capela trouxeram uma experiência muito maior do que os povos primitivos. Obviamente, avançaram muito mais. E da vontade com que obram, vontade que é o livre-arbítrio. E aqui eu vou entrar, a gente pode até botar isso nos dias de hoje. Quantas pessoas nós conhecemos que não têm vontade nenhuma de trabalhar, de arregaçar a manga, se satisfazem com aquilo pouco que ele ganha, com o seu emprego. Não conhecemos pessoas assim? Enquanto outros são muito dinâmicos e pegam um negócio e vai para frente, outros estão satisfeitos com aquilo. São essas diversidades. Nem todos têm a boa vontade. São acomodados, é muito comum a gente ver isso, né? E a gente tem que respeitar isso, porque é um livre-arbítrio. O livre-arbítrio precisa ser respeitado. A gente não tem o direito de criticar, cada um faz a sua opção, né? Mas esse aqui, que não tem muita vontade de obrar, também não teria o direito de estar reclamando daquele que obra, né? De você ver o cara que se dá bem e você criticar, né? Não vou entrar no mérito da conquista disso, né? Da conquista da parte material, mas a gente precisa respeitar isso. Continuando ainda dentro do Evangelho, que vai mesmo da mesma linha, né, que a gente falou,
Por que não são igualmente ricos todos os homens? Não o são por uma razão muito simples, por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Por isso a gente fez questão de trazer lá a chegada, né, dos exilados da capela, porque ela traz essa diferença, né? Eles eram mais inteligentes, mais ativos, mais laboriosos, e nem sóbrios e previdentes para conservar. Aqui a gente pode entrar nos dias atuais. Às vezes um patriarca cria uma fortuna, e aí ele vem a falecer, ou ele já em vida divide os bens em partes iguais para os herdeiros. Todos conseguem tocar com a mesma maestria a fortuna que recebeu, os bens que receberam, o dinheiro que recebeu? Nem sempre, né? Você tem um que é mais inteligente, você tem um que é mais ativo, outro é mais laborioso. E aí um filho vai mais para frente, outro começa a ficar, né? É muito comum. E é interessante também que tudo obedece o tempo da evolução, né? Sim. E a inteligência ela vai se desenvolvendo com a evolução. Com a evolução. Então, os espíritos que já viveram mais, que já tiveram mais encarnações, que já estudaram mais, eles vão ser muito mais inteligentes e habilidosos do que aqueles espíritos que ainda estão verdezinhos ainda na evolução. Né? E por isso, dona Wanda, que a gente fez questão de trazer essa diferença entre os povos primitivos e a raça adâmica, porque essa diferença, essa desigualdade, ela já conhece. Por isso que eu falei, é bom pesquisar a história dos sumérios, quando eles, que é a primeira, porque ela mostra a constituição da primeira sociedade organizada, né? Os sumérios são considerados a primeira civilização organizada, né? Por isso que criaram a escrita cuneiforme. As primeiras profissões começaram, então eles mostram isso. Então, muito interessante. Porque senão a gente fica nos dias de hoje criticando, o Elon Musk tem 5 trilhões, eu não tenho nada, isso é injusto. Não é isso, né? A gente está vendo aqui, a gente não pode nem chegar próximo ao QI do Elon Musk, ou de outros, né? E outros. Né? Enfim. Então, essas diferenças, a gente precisa entender isso, né? Essas desigualdades, elas é um processo natural, como a dona Wanda falou, da evolução dos espíritos e do planeta. Isso vai acontecendo. Por isso, a gente não tem como, está lá no Evangelho, colocar que a desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver, desde que se considere apenas a vida atual. Então, se eu, Rogério, falar assim, não, por que eu não tenho dinheiro e o José tem bastante? Se eu não fizer aqui uma vida pregressa, se eu acredito só nessa vida, aí Deus é injusto. Muito injusto. Né? Eu, às vezes, nem tenho, às vezes, o que botar num prato de comida. E isso acontece, gente. Quem já trabalhou em campanha de quilo, né? Hoje até mudou o formato de campanha de quilo, mas antigamente, a dona Wanda, que é mais da antiga, lembra, nós íamos na casa das pessoas. Né? E a gente, a juventude da casa fazia isso. Né? E às vezes a gente chegava, a pessoa não tinha o que comer. Eu já contei aqui algumas vezes, a gente participou de uma campanha do Natal Sem Fome, que era do Betinho, e a gente fazia em vários lugares, no Frade, era eu e o Celso. Nós chegamos numa casa em que a gente fez, porque fazia uma entrevista, tipo quarta-feira, no sábado entregava a cesta básica. E aí a senhorinha perguntou assim, mas é só sábado que vão entregar? Aí o Celso, com aquele, né, a atenção do anjo de guarda, falou assim, mas a senhora não tem o que comer? Ela mostrou a lata aquelas latinhas, né, antigas de mantimento. Gente, não tinha o que comer naquele dia. Aquele dia. Aí eu e o Celso saímos, compramos uma cesta básica por nossa conta e levamos para ela. Não tinha como esperar no sábado, e isso acontece. E nos dias de hoje ainda acontece. Né? Haja vista que a casa atende não sei quantas famílias hoje para entrega de cesta básica, mas bastante. E são necessitados. Então, se a gente não entender que isso faz parte de um processo, né, que não é punição,
as reencarnações elas não são punições, elas são bênçãos, a gente vai achar que Deus é injusto. Então a gente precisa, e como espírita, a gente tem que entender que as reencarnações, elas vêm corrigindo os nossos defeitos. A gente, quando reencarna, no planejamento reencarnatório, a gente escolhe, eu quero vir rico, eu quero vir pobre. Então, se a gente não tem como considerar a desigualdade das riquezas se a gente não acreditar na vida atual. Né? Falando um pouquinho das provas da riqueza e da miséria, na 814, por que Deus a uns concedeu a riqueza e o poder e a outros a miséria? Pergunta do Kardec né? Por que isso? Obviamente, de novo, reencarnação, para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. Preste atenção. Eu hoje passo por essa necessidade porque eu escolhi passar por isso. Então você é masoquista. Não. A gente já teve encarnações passadas com opulência. A gente vai citar um exemplo aqui, das quais a gente usou mal a riqueza. Vamos pegar hoje, estou citando aqui o Elon Musk, vamos pegar que ele pegue a riqueza dele e use de forma errada. Nessa vida, de repente, ele não vai responder. Mas na próxima encarnação ele fala, caramba, julguei uma encarnação fora, tive chance de gerar muitos empregos, fazer muitos projetos sociais, e aí sucumbiu. Assim como ele, nós também já tivemos oportunidades em outras vidas de sermos bons e justos e fazer bom uso da riqueza que tivemos. Né? Lembrando que nós estamos falando sempre do material, tá, gente? Essa evolução material, não estamos falando da evolução espiritual. Desigualdade de riqueza é essa. Nós escolhemos as nossas provas. E olha o que ele termina na resposta. Entretanto, nós sucumbimos com frequência. A riqueza, principalmente, né, é uma das provas mais... Ela é até mais difícil do que a da pobreza. Eles continuam. A justiça divina se manifesta não em uma única existência, mas no conjunto das reencarnações, onde cada espírito experimenta alternadamente as condições de riqueza e de pobreza como provas e oportunidades de desenvolvimento moral. A mesma pessoa rico, a mesma pessoa pobre. Fizemos mau uso das riquezas, aí quando a gente desencarna, retorna para lá, aí você fala assim, caramba, julguei uma encarnação fora, agora preciso retornar e recuperar tudo isso que eu fiz. Para cada abuso é uma carência inversa, né, Rogério? Vamos repetir? Abusou, você tem que, né? Isso é uma lei. E ela vale para todos. Vocês viram numa resposta lá atrás. Como nós somos criados, essa lei é para todos. Independe da cor, do sexo, da sua ideologia, para todos nós, todos nós fomos criados. Elas são iguais. Né? Aí a gente pode pensar assim, caramba, mas eu não conheço ninguém que foi rico e foi pobre, né, em vidas passadas. Nessa vida a gente até conhece, né? A pessoa recebe uma herança, né? É muito comum, quando a pessoa ganha na loteria esportiva, não tem preparo nenhum, né? Ou na Mega Sena da vida, a pessoa ganha lá seus 50 milhões, com 2, 3 anos, voltou para a pobreza, né? Mas aí foi um rico temporário. Eu vou dar um exemplo que está na literatura espírita. Reencarnações de Emmanuel. Uma delas foi como Públio Lentulus Cornelius Sura, cônsul romano, faleceu em 63 a.C. Ou seja, cônsul romano, uma certa condição financeira bem abastada, né? Naquela época, a elite romana era bem abastada.
muito provavelmente, nessa encarnação, não fez bom uso. Ganhou uma outra chance, né? De novo. Esse aqui, ele foi bisneto, né? Essa encarnação dele foi de Emmanuel, como público, é bisneto desse aqui. De novo, lá como senador romano. Está registrado lá no livro, há 2000 anos, ele faleceu em 79 depois de Cristo. E aí, quem lê o livro vê que ele, no final, ele até começou a se converter, mas ele é uma encarnação que ele sucumbiu, né? Como a gente viu. 50 anos depois, isso está no mesmo livro. Gente, quem não leu esses livros, recomendo as leituras, tá? É assim, fantástico, fantástico os dois livros. Toda essa linha, né, do Emmanuel. Então, 50 anos depois, ele reencarna como escravo. Escravo Nestório, 50 anos depois, né? Ele reencarnou lá, ó, 79, 80 para aqui, 50 anos depois, 130 depois de Cristo. Ou seja, muito provavelmente, quando chegou na espiritualidade, ele falou assim, caramba, desperdicei uma encarnação, então eu preciso reencarnar. Agora, como um escravo, principalmente, foi o que ele escolheu, né? Porque aí padece de todos os males possíveis. Naquela época, os escravos eram realmente, né? Então, isso é registrado nesse livro. E, a princípio, pode não ter sido suficiente para ele, porque a próxima encarnação dele, de novo, veio como Basílio, filho de escravos gregos. Ele reencarnou 100 anos depois, em 233, um pouquinho menos, né? Porque ele não deve ter morrido mais para frente. Ou seja, 2 encarnações rico, 2 encarnações pobre. Então, se a gente não conhecia ninguém, a gente pode conhecer. O Emmanuel, prova viva desses livros, inclusive registrados, né, na psicografia do Chico Xavier, de Emmanuel. E isso acontece com todos nós. Todos nós, né? Continuando, para a gente já ir chegando para o nosso final, ainda na prova da riqueza, qual das duas provas é mais terrível para o homem? A da miséria ou a da riqueza? Eles falam, são-no, tanto uma quanto outra. A miséria provoca as queixas contra a providência, e a riqueza incita todos os excessos. Ou seja, qualquer uma das duas que a gente escolher, por isso que eles colocam ali, né, sucumbem sucessivamente. Porque às vezes a gente vem muito pobre e a gente fica, caramba, e se não tem a espiritualidade, né, você fica, caramba, por que Deus é injusto comigo, né? Por que fulano, por que ciclano tem muito, eu não tenho. E a riqueza a gente já viu, né? A prova da riqueza é difícil, porque à medida que você vai tendo muito recurso financeiro, você acha que não precisa mais cuidar no campo espiritual. E aí você comete todos os excessos, todos. Isso é regra? Não. A gente precisa lembrar que Jesus fala que é mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas preste... Não é impossível. Exatamente, mas não é impossível. É dono do dinheiro. Isso. E o pobre Que é escravo do dinheiro. E aí, se a gente fizesse um levantamento das pessoas que a gente conhece, e às vezes nós mesmos, a gente vai ver que às vezes é isso mesmo, né? Tem gente que é pobre e é escravo do dinheiro. Rogério, um dos exemplos que nós temos na nossa casa era a Dona Yolanda, né? Sim. A Dona Yolanda era a dona do dinheiro e ela administrava o dinheiro com tanta caridade, que ela não se prendia ao que tinha, né? Exatamente. É um grande exemplo que nós temos aqui na nossa casa. Para quem não conhece, Dona Yolanda, junto com o seu Pacheco, foi que construiu tudo isso e doou, literalmente doou, para que nós estivéssemos, né, e estamos aqui hoje graças a essa visão desses dois espíritos, né? Rogério, e os aniversários da Dona Yolanda, que ela ganhava, né, presentes caríssimos, perfumes importados, porque a família toda era rica, né? Uhum. Ela, no dia seguinte do aniversário, ela embrulhava aquilo tudo e mandava entregar aqui na fundação
para poder vender o dinheiro ser revertido. Arrecadado para cá, né? Então, assim, são ricos que não são escravos, né, do seu dinheiro, né? Continuando, ainda nas provas da riqueza, na 816 eles colocam: estando o rico sujeito às maiores tentações, também não dispõe, por outro lado, de mais meios de fazer o bem, como a dona Wanda citou, a dona Yolanda, né? Ele dispõe de meios para fazer o bem, mas é justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Esse é o nosso planeta hoje, né? Infelizmente. A desigualdade está presente na sociedade, nas oportunidades, no acesso à educação, na moradia e nas condições de vida. Achei interessante essa pergunta. Está lá, né, no livro dos Espíritos, né, na Lei de Igualdade, é 806A. Algum dia essa desigualdade desaparecerá? Sim. Quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Ou seja, daqui a pouco, mais para frente, né, nós estamos passando por um planeta de regeneração, depois a gente vai para os outros patamares, aí nós vamos deixar de ser egoísta e orgulhoso e ser justo com as riquezas que a gente tem. E a gente fala assim: ah, mas eu tenho pouco. Aí é cada um que tem que fazer a sua autoavaliação, né? Eu acho que a gente tem até muito. Se a gente pegar o universo no nosso entorno, a gente vai ver que a gente tem bastante coisa, muita coisa, que é possível compartilhar, né? A gente tem condições ainda de fazer igual Francisco de Assis? Não. Nós não temos essa elevação espiritual. Como a dona Wanda falou, é importante que a gente entenda o nosso momento evolutivo. Vai chegar uma hora que sim? Vai chegar uma hora que sim, quando a gente deixar de ser egoísta e orgulhoso. Essa desigualdade social que a gente acompanha hoje no nosso planeta, né, não é uma prerrogativa do nosso país, a gente vê no mundo inteiro, né, talvez um pouquinho menos naqueles países nórdicos lá, né, Suécia, Dinamarca, Islândia, Finlândia, né, eles têm uma consciência um pouco diferente da nossa. Para a gente finalizar, é uma pergunta que a gente tem que levar para casa, porque a gente tende a fazer essa pergunta para os outros, né? Como é que o fulano pode fazer isso? Né? Como é que o presidente da República pode fazer isso? Como é que o prefeito, como é que o governador pode fazer isso? A gente precisa mudar a pergunta para como eu posso mudar isso? Como é que eu posso fazer para isso? Só depende de mim, mais ninguém. Ninguém pode fazer isso por mim, só eu. Para a gente finalizar, eu queria relembrar a passagem de conversão de Francisco de Assis, né, quando ele volta lá das cruzadas, que ele fica doente, ele vai ficar em casa, e ali é o momento de conversão dele. E no seu momento de ligação, ele fala com Deus, mas muito provavelmente com algum espírito de luz, ele queria, naquele afã, né? Isso a gente presencia muito quando a pessoa chega na casa espírita, descobre a casa espírita e a pessoa quer abraçar o mundo, né, dentro da casa espírita. E Francisco de Assis queria fazer isso. Eu quero mudar o mundo, como é que eu faço para mudar o mundo? Aí é dito para ele o seguinte: mude você. Porque você mudando, o seu entorno todo vai mudar. As suas ações corretas, as suas ações boas, elas vão refletir com que a sociedade mude. E isso acontece. Nós somos espelhos, cada um de nós. Dentro da nossa casa, se você é um pai exemplar, bom, justo, que cuida dos filhos, que cuida do seu entorno, é um bom colega de trabalho e por aí afora, com certeza absoluta, o seu entorno, filho, esposa, todo mundo, vai se modificando.
Então, se a gente deixar de fazer a caridade igual esse cidadão aqui, ó, né, isso aqui vai continuar com pobreza, porque ela é supérflua. Então a gente precisa fazer com que as riquezas que a gente tem, que nós temos hoje, elas não sejam supérfluas. Elas cheguem de fato nessa igualdade social. Então a gente precisa pegar o nosso orgulho e o nosso egoísmo e, ó, acabar com ele. Quem acha que é fácil, levanta a mão. Ninguém, né? Porque não é fácil. É um exercício diário que a gente precisa fazer para a gente atingir esses objetivos. E essa sociedade de igualdade social, ela vai acontecer. Cedo ou tarde, a gente querendo ou não. E a gente pode participar ou não. Vai depender de cada um de nós. Ô, Rogério, o tempo que eu passei no Canadá, eu me senti num mundo de regeneração. De ver o respeito que as pessoas são dadas. A distribuição de renda. Não importa que você é caixa de um supermercado, que você é um advogado, que você é um engenheiro, todo mundo ganha bem, todo mundo vive bem e todos respeitam o outro. Entendeu? Isso é muito importante. Impressionada com a vida dela. E aí você vê que essa desigualdade social, ela já... Você já não vê essa lacuna, essa diferença. Diferença é grande. Porque tem muito que nada tem. Isso é muito comum, dona Wanda, na Europa. Mas aí o que nós vamos colocar? A gente viu aqui que quem tem mais experiência tem mais sabedoria, vai adquirindo isso. E esses povos já são povos muito mais antigos, são espíritos muito mais antigos do que boa parte dos que ainda não tem essa cabeça para fazer desigualdade, né? Para acabar com essa desigualdade social. Mas a gente vai chegar lá, né? Nosso Brasil é a pátria do Evangelho, é o coração do mundo, né? A pátria do Evangelho, então a gente vai chegar lá e o nosso planeta vai chegar lá, com certeza. Afinal de contas, a gente continua, por mais que não pareça, sobre a direção do Mestre Jesus. Ele está sempre conosco. Tá bom, gente? Obrigado mais uma vez. Vamos voltar para casa com essa pergunta. O que eu posso fazer para mudar isso?